Amém. Irmãos, eu queria falar com vocês a respeito de adoração e idolatria. Nós somos um ser, irmãos, criado por Deus para estar sempre em um movimento de adoração, vamos nomear assim, em um movimento de adoração. Mas nós corremos o risco sério de sairmos da adoração e de entrar na idolatria. Tudo que eu adoro fora de Deus não é adoração, é idolatria. Por mais que Deus nos criou para estarmos em um movimento de adoração, se nós andarmos dispersos, nós corremos o risco de cair nessa área, de sair da adoração e entrar na idolatria. É por isso que uma frase muito importante que nós precisamos centralizar na nossa mente é que o nosso Deus não é quem nós dizemos ser o nosso Deus. Amém? O Deus do Anderson não é o Deus que o Anderson diz ser o seu Deus. Talvez o Deus do Anderson seja alguma coisa fora de Deus, quando na verdade não deveria ser assim. Amém? Então Deus não é apenas o meu Deus porque eu digo que Ele é o meu Deus. Ah, Anderson, mas Ele é o meu Salvador. Tudo bem, Ele te salvou pela graça. Ah, Anderson, mas Ele é meu Redentor. Tudo bem, Ele redimiu você pelo seu próprio sangue. Ele fez isso. Irmão, mas você sabia que um dos significados que traduz bem a palavra Deus, o nome Deus, são 3 palavras que definem isso bem. Repita assim comigo: fonte, tesouro e suprimento. A palavra Deus, irmãos, se podemos dizer assim, é lógico que é infinitamente mais daquilo que pensamos ou daquilo que imaginamos, é infinitamente mais. Mas o assunto que eu quero conversar com os irmãos, eu quero centralizar essas 3 palavras, resumindo o nome de Deus. Nós poderíamos dizer Yahvé, El Shaddai, tantos outros nomes que o Velho Testamento nos mostra, mas o Deus, hoje, irmãos, que eu quero mostrar para vocês, é o Deus que é fonte, o Deus que é tesouro e o Deus que é suprimento. Então o seu Deus, irmãos, é aquilo que sacia você como fonte. O seu Deus é aquilo que é tesouro para você. O seu Deus é aquilo que supre a sua vida. É por isso, irmãos, que nós corremos o risco de sairmos da adoração e entrarmos na idolatria. Fazer de algo a nossa fonte, o nosso tesouro e o nosso suprimento. É por isso que Jesus exorta a sua igreja, o seu povo, a tomar cuidado, irmãos. Porque onde estiver o coração, aquilo se tornará o seu tesouro. Onde estiver o seu coração, aquilo se tornará a sua fonte. Onde estiver o seu coração, aquilo se tornará um suprimento para a sua vida. Sabia disso? É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 5, verso 5, o apóstolo Paulo ele fala assim: sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, mas como assim? A Duda leu um texto importante aqui quando ela ministrou, irmãos, que nós fomos feitos filhos de Deus e toda a herança de Deus foi dada para nós. Mas o apóstolo Paulo ele fala assim: irmãos, tome cuidado para não se tornar idólatra. Por quê? Porque o idólatra, ele não tem herança no reino de Cristo e nem no reino de Deus. Irmãos, são coisas que nós precisamos sentar e pensar o que o apóstolo Paulo está querendo dizer ao olhar para uma igreja, irmãos, grande, próspera, de muitos membros, como era a igreja de Éfeso, pastoreada por Timóteo. Uma igreja, irmãos, o apóstolo Paulo olha e fala assim: irmãos, tomem cuidado para não saírem da adoração e se tornarem idólatra. Tomem cuidado, irmãos, para não fazerem de algo a fonte de vocês, o tesouro de vocês, o suprimento de vocês. Tomem cuidado, Deus chamou vocês para adoração, não para idolatria. Amém? Irmãos, e essas coisas, ela é tão perigosa, é tão fácil, irmãos, nós cairmos
nós sairmos da adoração e entrar na idolatria, que nós nem percebemos que nós estamos caminhando para esse lugar. É como o apóstolo Paulo, irmãos, olhando para a igreja de Gálatas e dizendo para os Gálatas: irmãos, vocês começaram no Espírito e estão querendo se aperfeiçoar na carne? Irmão, sabe o que eu acredito? É que a igreja, que os Gálatas nem perceberam que eles tinham saído do Espírito e que eles estavam tentando se aperfeiçoar na carne. Acredito, irmãos, que os Gálatas eles nem perceberam. Acredito que iluminou, né? Sabe quando aparece uma luzinha assim em cima da cabeça? Verdade, Paulo, nem tinha percebido. Então nós precisamos, irmãos, é isso, é lembrar essas coisas para nós e para quem está ao nosso redor. Irmãos, tomem cuidado de cair nesse caminho de idolatria e achar que vocês estão em um movimento de adoração. Tomem cuidado, irmãos, cair nesse caminho de fazer algo, a fonte de vocês, o tesouro de vocês, o suprimento de vocês, e acharem que Deus é o Deus de vocês. Tomem cuidado com isso. Irmãos, e é tão perigoso esse caminho que nós entramos nesse caminho de idolatria, adorando, idolatrando as coisas que Deus, o próprio Deus, deu para nós. Quantos aqui acreditam que Deus nos abençoa com um esposo legal ou com uma esposa legal? Sim ou não? Para as mulheres, Deus abençoa as irmãs com um rapaz legal, com um homem legal. Sim ou não? Um rapaz de Deus, um homem de Deus. E aos irmãos, Deus também abençoa eles com uma esposa. Sim ou não? Com filhos, com dinheiro, com casa, com carro. Sim ou não, irmãos? Deus faz essas coisas. Irmãos, mas Deus, ao nos abençoar, se nós andarmos dispersos e não apegar a verdade de Deus com mais firmeza, nós começamos a idolatrar aquilo que o próprio Deus colocou nas nossas mãos. O homem, ele corre o sério risco de idolatrar sua mulher. A mulher corre o sério risco de idolatrar o seu esposo. Faz do seu esposo a sua fonte, faz do seu esposo o seu tesouro, faz do seu esposo o seu suprimento, quando na verdade Deus deveria ser todas essas coisas. Irmão, sabe por quê? A maior parte de frustração, ou a frustração ocorre ou acontece, irmãos, porque nós colocamos, como diz o pastor Luiz Hermínio, nós colocamos as pessoas no lugar que era para ser somente do Senhor. Nós colocamos as coisas no lugar que deveria ser apenas do Senhor. Lembro de um texto, irmãos, Juízes capítulo 15, verso 1. Abra sua Bíblia aí comigo. Juízes capítulo 1 e capítulo 15 e o verso 1. História de Sansão. Aleluia. Juízes 15:1 fala assim. Acharam aí? Quem está com o celular é um pouco mais fácil, né? Algum tempo depois, durante a colheita de trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito e disse ao pai dela: quero entrar no quarto da minha mulher, eu quero ter intimidade com ela, eu quero me relacionar com ela. É o que Deus grita a todo momento para nós, irmãos. Eu quero entrar no quarto com vocês, eu quero me relacionar com vocês, eu quero ter intimidade com vocês, eu quero mostrar, eu quero ser íntimo de vocês, eu quero, sabe? Mas o pai não deixou e respondeu a Sansão: eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento a um amigo seu. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: desta vez eu não sou responsável pelo que fizeram. Dessa vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas, amarrou as duas pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Imagine a cena na sua cabeça. Sansão pegando uma raposa, botando fogo
no rabo dela e soltando na seara dos filisteus. Irmão, e virou uma tocha e queimou tudo aquilo. Mas olha aqui para mim. Irmãos, a Bíblia fala assim que quando Sansão desejou se relacionar com a sua mulher, irmãos, ela estava se relacionando com o seu melhor amigo. Sansão chega e fala para o pai dele: eu quero me relacionar, eu quero ser íntimo, eu quero ter relacionamento com ela. Aí o pai olha e fala assim: Sansão, ela já está relacionando com o seu amigo. Irmãos, é isso que acontece da mesma maneira conosco. O Senhor desejando um relacionamento conosco, nos envolver em um ambiente de adoração, e nós estamos nos relacionando com o amigo do Senhor. O que é o amigo do Senhor, irmãos? Aquilo que Deus deu para você: o seu esposo, a sua esposa, o dinheiro que Ele prosperou você, as coisas que Ele abençoou você. O Senhor vem desejando, irmãos, gritando: eu quero me relacionar com você. Mas Ele nos pega a todo momento, nos relacionando com o seu amigo. É por isso, irmãos, que Lucas 14, verso 26, Jesus ele olha para os discípulos e fala assim: irmãos, quem não aborrece seu pai, sua mãe, seus filhos, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Uau, irmãos. Jesus, irmãos, aí eu poderia, se eu estivesse no ambiente, eu olharia para Jesus e falar: Jesus, mas como assim? Foi você que me deu a Gabi? Senhor, mas como assim? Foi você que me deu o Pedro? E você está falando para mim aborrecê-lo? Foi você que me deu o fôlego da vida e está falando para aborrecer a minha vida? Que na verdade, irmão, Jesus estava falando não é um aborrecimento como nós pensamos. Que na verdade Jesus estava falando: irmãos, se vocês não saírem desse caminho de idolatria e não se envolverem num ambiente de adoração, vocês não podem ser uma pessoa que aprendeu de mim. O que é um discípulo, irmãos? Aquele que aprende com alguém, sim ou não? Lembra da série The Chosen, né? Quando, se eu não me engano, Judas olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu sei fazer muitas coisas, eu sou bom em mexer com finanças, mexer com dinheiro. Aí Jesus olha para ele e fala assim: eu não sou como os outros mestres, eu não exijo nada. Aí Judas olha para ele e fala assim: Senhor, mas o que você exige? Ele fala assim: o que eu exijo é que você apenas seja parecido comigo. A única coisa que eu exijo é que você apenas seja parecido comigo. A única coisa que eu exijo é que vocês saiam da idolatria, que vocês parem de relacionar com o meu amigo e se envolva em um ambiente de adoração. Irmãos, lembra quando os 3 reis magos foram ver Jesus? Eles vejam uma estrela. Abre sua Bíblia aí, Lucas 12. Irmãos, perdão, Mateus 2:1. Nós vamos ler Lucas 12, mas vamos ficar por aqui primeiro. Mateus capítulo 2, verso 1. Mateus escreve, deixa relatado assim para nós, irmãos: após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos a adorar. Irmãos, o que eles vieram fazer? Adorar. Verso 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda a Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes do sacerdote e os escribas do povo, perguntaram-lhe: onde havia de nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum é menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe apareceu. Mandou-lhes a Belém e disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicar
para que eu também vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem pela casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante do menino, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes: ouro, incenso e mirra. Irmãos, repare que os reis magos, eles só adoraram, eles só liberaram, eles só envolveram em um ambiente de adoração quando eles encontraram o Cristo. Eles chegam, irmãos, diante de Herodes e não liberam adoração. Eles chegam diante do povo e não liberam adoração alguma. Irmãos, eles só liberaram a adoração quando eles encontraram o Messias. Irmãos, eles poderiam ter pagado um pau para Herodes. Eles poderiam ter... Irmãos, eu não quero me envolver em idolatria, Herodes. Até então, irmãos, que quando eles encontram o Cristo, se envolvem num ambiente de adoração, a Bíblia fala que ao voltarem, eles voltam por outro caminho para não dar de cara com Herodes. O que na verdade, irmãos, eles estavam vivendo não era um ambiente de idolatria. O que eles estavam vivendo, na verdade, era um ambiente de adoração, irmãos. Eles estavam fazendo do Cristo a sua fonte, o seu tesouro e o seu suprimento. É por isso que eu digo, irmãos, e afirmo, se nós não indagarmos, irmãos, e prestarmos atenção como estamos vivendo, irmãos, nós vamos caminhar mais em um caminho de idolatria do que num caminho de adoração. Olha aqui para mim, é por isso que quando o nosso esposo, ou a nossa esposa, ou os nossos filhos não querem vir na igreja, irmãos, algo nos segura em casa, sim ou não? Eu não vim porque, o Thiago não estava afim, Carol dizendo, né? Eu não vim porque a Gabi não estava afim. Irmãos, aí nós vivemos essa vida colocando algo, irmãos, no lugar do Senhor, quando o Senhor nos chama a fazer dele o nosso único Deus, a nossa única fonte. Eu gosto desse texto e a maioria das vezes eu cito ele, irmãos. Jesus olhando para Jerusalém, irmãos, e gritando: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis cuidar de vocês, como a galinha junta seus pintinhos, eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas. Mas o que vocês fizeram? Vocês se relacionaram com o meu amigo. Vocês se relacionaram com alguma coisa que eu dei para vocês. Irmãos, é por isso que Jesus olha e fala assim, vocês não podem servir a dois senhores. Ou você servirá ao dinheiro, ou vocês servirá a mim. Vocês não podem servir duas coisas. Ou vocês servirá a esposa de vocês, ou vocês servirá a mim. Vocês não podem servir duas coisas. Ou vocês servirá os pais de vocês, ou vocês servirão a mim. Ou vocês se relacionarão com algo que eu abençoei vocês, ou vocês se relacionarão somente comigo. Mas uma coisa eu digo para vocês: se vocês não aborrecerem todas essas coisas, vocês nunca se tornarão uma pessoa que está, enquanto vive, está aprendendo comigo. Amém? Vocês estão felizes? Sim ou não? Irmão, João capítulo 4, verso 23, aquele texto bastante conhecido, que Jesus olha e fala assim: o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito. Irmãos, o Pai não procura idólatras, o Pai procura adoradores, aqueles que não se envolvem com as coisas, aqueles que estão envolvidos com a presença de Deus, aquele que está envolvido com as coisas de Deus, irmãos. Quantos aqui acreditam que Deus em plenitude deseja restaurar a terra, sim ou não? Em plenitude. Eu sei que isso aconteceu no Espírito, todas as coisas estão consumadas, mas quantos aqui acreditam que Ele quer trazer, irmãos, do sobrenatural para o físico? Quantos aqui acreditam? Manifestar a sua glória, o seu amor, a sua vida, fazer isso algo mais denso, sim ou não? Quantos aqui acreditam, irmãos? Levanta a mão. Irmãos, se envolva nessa causa. Se envolva nessa causa, irmãos. Aborreça seu filho, aborreça sua mulher, aborreça seu marido, se envolva na causa de Deus. Se você acredita que Deus quer fazer isso, por que você não se envolve na causa dele? Porque você está mais preocupado
com as coisas que com o amigo dele, do que com ele. Irmãos, sabe, a minha vida, irmãos, eu não quero no final da minha vida se tornar como Eli, irmãos. Ensinar alguém a ouvir a voz de Deus quando eu mesmo não estou ouvindo ela mais. Pregar o evangelho para as pessoas crerem, irmãos, e no final eu não estou crendo mais. Pregar o evangelho dizendo que ela é uma boa notícia, irmãos, que Deus supriu todas as nossas necessidades, segundo sua riqueza e glória. Tentar fazer as pessoas acreditarem nisso, e eu no final não acreditar mais. Tentar ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus, e eu não ouvir mais. Tentar fazer com que as pessoas entendam que Deus chamou ela para adoração, e eu idolatrando meu filho. Fazer com que as pessoas entendam que Deus chamou ela para um relacionamento, que Deus deseja relacionar com ela de uma maneira íntima, de uma maneira, e eu me relacionando com um amigo dele, um presente que ele me deu. Nós corremos o risco disso, irmãos. Aí o Senhor chega, irmão, bate na porta e fala: louco, essa noite pedirão a sua alma. O que você tem para oferecer? Irmão, se o Senhor bater na sua porta hoje e falar assim para você: o que você tem para oferecer a mim? O que você tem, irmãos? Se o Senhor chegar, irmãos, e procurar as lamparinas acesas, será que a sua estará acesa? Olha aqui para mim, irmão, presta atenção aqui em mim. Será que as suas estarão acesas, irmãos? Será que você terá alguma coisa para apresentá-lo? Irmãos, olha aqui para mim. Louco são aqueles que se envolveram com o amigo do Senhor e não se envolveu com ele. Amém? E sabia que você pode envolver com essas coisas no final de tudo, nunca ter se envolvido com o Senhor? Lembra quando Jesus fala que chegaram alguns nele e falaram assim: Senhor, mas nós trabalhamos para você, nós pregamos o evangelho, nós curamos os enfermos, foi uma instrução que o Senhor deu para nós em Marcos 16, o Senhor nos enviou para curar, para pregar, nós fizemos isso tudo. Aí o Senhor fala: e eu olharei para eles naquele dia e falarei para eles: aparta-se de mim, vós que praticais. Vocês se relacionaram com os meus amigos, mas vocês nunca se relacionaram comigo. Vocês fizeram dessas coisas a fonte de vocês, o tesouro de vocês, o suprimento. Sabe qual foi o seu lugar de segurança? A sua conta bancária, nunca foi eu. Sabe qual foi a sua fonte? Nunca foi eu. Sabe o que foi o seu suprimento? Nunca foi eu. Irmão, não estou dizendo que você não vai ser salvo e ter uma casinha lá no céu. Mas você quer mais, irmãos? Você quer entrar em águas mais profundas? Hein? Você quer entrar em lugares mais profundos, irmãos? Ou você quer chegar diante dele? Porque o apóstolo Paulo diz que todos passarão pelo tribunal de Cristo. Olha, irmão, presta atenção aqui em mim. Todos passarão pelo tribunal de Cristo, e cada um receberá o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Sabia disso? Por meio desse corpo aqui, ó. Sabia disso? Eu não quero, irmãos, nem desejo que vocês queiram isso, chegar diante do Senhor, irmãos, e Ele olhar para mim e falar assim: Anderson, você cuidou de igreja, você pastoreou pessoas, você pregou o evangelho, você teve o iPad cheio de pregação, você se envolveu com os meus amigos, mas você nunca se relacionou comigo. Eu não te conheço, Anderson. Senhor, mas você me conhece antes da fundação do mundo? Pare e pense, irmãos. Você não paga para pensar, é de graça. Irmãos, eu gosto de um texto de Cantares, capítulo 6, verso 3, abre aí. Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 6, o verso 3. Vocês estão felizes? Amém. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos.
Irmãos, não derrame adoração, irmãos, até encontrar o Cristo, irmãos. Não derrame, irmãos, adoração até encontrar Jesus. Não se envolva com nada, irmãos, até encontrar Ele. Jesus poderia, irmãos, quando o diabo olhou para ele e falou assim: sabe, o reino desse mundo eu posso dar para você. O que eu tenho que fazer? Libere a adoração. Na verdade, irmão, Satanás está querendo tirar Jesus do ambiente de adoração para fazê-lo dele um idólatra. Jesus fala assim: apartai-vos de mim, Satanás. Só na presença dele eu derramo adoração. Satanás querendo arrancar Jesus do ambiente de adoração, irmãos, e fazê-lo de Jesus um idólatra. O reino desse mundo. Ele era o criador de todas as coisas, irmãos. Em Jesus, o apóstolo Paulo fala que pela palavra do seu poder, Deus conserva todas as coisas em ordem. Irmãos, ele era aquele que conservava todas as coisas em ordem. Você poderia falar para mim: mas Adão entregou na mão de Satanás. Irmãos, você acha que um dia Deus perdeu o governo de todas as coisas? Mas vamos ficar por aqui. Cantares de Salomão, capítulo 6, verso 3. Eu pertenço, irmãos, preste atenção na mulher dizendo para o seu amado: eu pertenço ao meu amado, e o meu amado é meu. Ele descansa, satisfeito entre os lírios. Eu poderia ler esse texto assim, irmãos: eu pertenço ao meu amado, e meu amado é meu. Ele descansa satisfeito entre a adoração. O meu amado desceu ao seu jardim, os canteiros perfumados pelas especiarias, para descansar e colher adoração. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa das mulheres? Dizei-nos aonde foi o teu amado, a fim de que procuremos contigo. Irmãos, olha a frase da mulher para o seu marido, dizendo para ele: o meu amado. Irmãos, olha o sentimento de pertencimento. Eu sou dele e ele é meu. Ele descansa entre a adoração. Ele descansa no relacionamento. É como se Deus, irmãos, sentasse e se sentisse satisfeito no momento que Ele está se relacionando com você. É como se Deus se agradasse, irmãos, tivesse satisfeito, irmãos, no momento que Ele estivesse se relacionando com você. Irmãos, é para essa vida que o Espírito Santo nos chama todos os dias. É para essa vida, irmãos, de relacionamento com Ele. O Espírito Santo, irmãos, quer nos arrancar, irmãos, dessa vida que nós levamos de idolatria e nos colocar, nos envolver num ambiente de adoração, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, Ele pode fazer isso por nós. Sim ou não? Ele pode, irmãos, colocar Deus no lugar que eu coloquei a minha esposa. Ele pode colocar Deus, irmãos, no lugar que eu coloquei o meu emprego. Ele pode colocar Deus no lugar, irmãos, que eu coloquei o dinheiro. Ele pode fazer isso. Ele pode, irmãos. Ele pode fazer do meu Salvador o meu Deus. Hein? Não olha para o meu filho chorando, eu sei que é bonitinho, mas olha aqui para mim. Irmãos, esqueci o que eu ia falar. Irmãos, Ele pode fazer isso. Ele pode, irmãos. O Anderson fez de tudo, o seu Deus, menos lembrei que eu ia falar. Obrigado, Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo pode fazer do meu Salvador o meu Deus. Ele pode fazer daquele que me remiu o meu Deus. Ele pode fazer isso, irmãos. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer daquele que me remiu a minha fonte. É isso que Jesus olha para a mulher samaritana e fala assim: mulher, quem toma dessa água aqui voltará a ter sede. E nem estava no esboço esse versículo. Mas mulher, se você tomar da água que eu lhe der, jamais você voltará a ter sede de novo. Uau! Jamais, mulher, jamais. Se você fizer de algo a sua fonte, você voltará a ter sede todas as horas.
Aí a ansiedade vem, aquele sentimento depressivo vem. Será que vai? Será que não vai? Aí você fica amargurado. Aí a sua face já não é a mesma, porque quem fica com a alma amargurada, a face já não é a mesma. Você olha para ela e fala assim: essa pessoa está amargurada. Irmãos, e que desgraça de vida viver amargurado. Ter uma alma ferida, irmãos. O Anderson falou desgraça. Irmão, desgraça é uma coisa sem graça. Irmãos, busque o Senhor, faça dele a sua fonte, seu suprimento, confie nele, irmãos. Confie no Senhor. A Gabi não leu aqui, irmãos, não falou a respeito de crer. Olha aqui o apóstolo Paulo, ele olha o texto que a Gabi leu, irmãos. O apóstolo Paulo fala assim: Timóteo, por causa dessa mensagem eu estou preso. Timóteo, por causa daquilo que Deus falou comigo, eu estou sendo tido como criminoso. Pelo amor de Deus, a convicção de Paulo, irmãos. Paulo abraçou tanto o evangelho, irmãos, que foi preso por causa dele. Que convicção, irmãos. O apóstolo Paulo fazendo de Deus a sua fonte, o seu suprimento, o seu tesouro. E nós brincando de casinha, irmãos. Quando na verdade deveríamos ser, irmãos, luz do mundo, né? Segundo Jesus, sal da terra, é isso que Jesus falou, sim ou não? E nós brincando de casinha em casa. Ai, será que a minha esposa me ama? Ai, com quem eu vou casar, hein? Ai, será que eu compro um apartamento ou uma casa? Ai, será que eu compro um gol bola ou um gol quadrado? Ai, meu Deus. Nós brincando, irmãos, com essas coisas e esquecendo da fonte da vida. Esquecendo das águas da vida, da árvore da vida. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Sim, Espírito Santo. Sim, sim. Vamos lá, Bela. Sim, Jesus. Sim. Vamos lá, adore Jesus. Se envolva no ambiente de adoração. Vamos lá, sim, Espírito Santo. Graças a Deus nós te amamos. Isso é fruto do seu amor por nós. Sim, ensina-nos, Espírito Santo,